Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um Espiritismo em Nossas Vidas e toda semana nós colocamos um tema do Espiritismo que relaciona com o nosso dia a dia. Hoje nós escolhemos a obsessão. Esse é um tema bastante complexo dentro dos meios espíritas, porque ele confunde muitas vezes doença mental com obsessão, confunde perturbação mental, algum desajuste mental com o problema da obsessão. Pois é, quando nós estamos falando de obsessão, nós precisamos entender que ela tem vários níveis. Mas vamos lá. Você tem uma pessoa em casa que está tendo um comportamento estranho. Muito bem. Primeira coisa que nós devemos fazer, sem dúvida nenhuma, é levar essa pessoa a um profissional de saúde. Sim, a um psicólogo, um médico, um psiquiatra, que vai ter um diagnóstico. E esse diagnóstico pode ser que resolva porque é um problema, às vezes, de uma depressão, é um problema de ordem mental física. Tá, mas pode acontecer de que o problema não se resolve. Ameniza, mas não resolve. É um momento que nós começamos a pensar no contexto da obsessão espiritual. Quando se estuda os livros dos médiuns, ou alguma obra da doutrina espírita que trata do processo obsessivo, né? O Divaldo tem alguns livros que falam sobre obsessão, a Sueli Caldas tem um livro muito profundo que fala sobre obsessão, o Chico psicografou vários livros sobre o problema da obsessão. Nós vamos ver então a obsessão em vários degraus, em vários estágios, e é o nosso bate-papo aqui. Como é que o Espiritismo enxerga? Primeira coisa, o Espiritismo, repito o que eu comecei dizendo, nós temos que analisar se não é um problema orgânico, se é um problema mental, que vai acontecer muitas vezes de que um problema mental pode trazer uma obsessão pode, com o passar do tempo, levar a um desequilíbrio mental, sem dúvida nenhuma. Só que agora nós vamos nos fixar ao problema da obsessão propriamente dito. Por quê? Porque, como nós estamos falando de um espiritismo nas nossas vidas, espiritismo nos lembra comunicação com o mundo espiritual. E quero deixar aqui registrado que a obsessão, ela não é somente do mundo espiritual para o mundo físico. Essa é o que nós chamamos de mais comum. Mas a obsessão pode ser do mundo físico para o mundo espiritual. Uma pessoa encarnada obsediar alguém que já desencarnou. Sabe aquela pessoa que desencarnou, aquela pessoa que ele tanto gosta, mas ele não para de pensar, ele não para de sofrer em cima daquilo, aquilo é uma obsessão agora num caminho inverso, do mundo físico para o mundo espiritual. Você vai ter também a obsessão do mundo físico para com o mundo físico. A gente cansa de ver pessoas obsediando pessoas, impondo o seu ponto de vista e uma série de outros problemas. Há uma situação também de espírito com espírito. Sim, há aqueles espíritos, vamos usar esse termo, eu não gosto muito, mas para simplificar, espíritos perversos, que têm uma capacidade enorme de influenciar outros e se utilizam desses outros para fazer os seus intentos não muito elegantes. Pois é, então a obsessão, e há pessoas que se auto-obsediam. Aquela pessoa que não tem obsessão nenhuma, é ela que se obsedia, ela que cria para ela todo um mundo desajustado, uma série de problemas. Mas, pensando na obsessão real, Kardec classifica a obsessão em 3 partes. A primeira, que ele chamou de obsessão simples, ela começa com uma perturbação, sabe, a pessoa perdeu o emprego, ou teve um problema seríssimo em sua vida, e ela fica meio desequilibrada, como a gente fala, e acaba atraindo espíritos nesse seu desequilíbrio. No comecinho de tudo, existe uma série de profilaxias.
Uma delas, por incrível que pareça, é mudar os seus hábitos, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, é ter um pensamento modificado. Você já consegue eliminar. Ou você, por exemplo, eu brinco sempre com meus alunos nos cursos, se você vê que a pessoa está começando a ter um problema, sabe, muda de ares. Eu até brinco, falo, passa a mão na bolsa, vai para o shopping, que está tendo uma promoção lá de um sapato da cor da bolsa, um negócio assim, para pagar em 4 vezes sem acréscimo, né? Ou seja, a ideia é sair daquela ideia fixa, como a gente fala popularmente, e se deslocar, mudar. Vai lá, toma um café, vai ao cinema, e tira aquilo da cabeça. Porque se você continuar martelando aquilo, essa obsessão vai crescer, porque os amigos espirituais desequilibrados vão se achegar cada vez mais. Lembrando que essa obsessão ela pode ter 2 aspectos. Nós estamos ainda falando da obsessão simples, que de um certo momento ela começa a atrapalhar a vida da pessoa. Ela começa a gerar na pessoa uma série de comportamentos inadequados. Porque a obsessão em si, ou ela é uma herança de outras encarnações, ou a gente conquistou ela aqui devido a uma série de comportamentos não muito legais. Por quê? Quando eu, numa outra encarnação, eu prejudiquei alguém, esse alguém vai se ver no direito de vir agora, estando ele na espiritualidade e estando eu aqui encarnado, vem fazer acertos de conta. Esse acerto de conta a colheita, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então agora eu preciso aprender a mudar, ou seja, a obsessão vai fazer com que eu mude. Esse é o ponto fundamental para se livrar de um problema obsessivo. Aquele companheiro espiritual fica ali com a gente, enquanto a gente alimentar ele. Quando você deixar de alimentá-lo, ele se desliga. Então, a obsessão simples, ela pode criar alguns embaraços, sabe? Você ter alguns comportamentos, você, a pessoa que está obsediada, não muito agradáveis. É nesse momento que você vai procurar uma ajuda médica, vai procurar uma casa espírita, fazer um tratamento. E a obsessão simples, ela consegue ser solucionada num prazo curto, médio. Consegue, zera tudo. Se alguém lembra daquele filme sobre a vida do Chico, há um momento no filme que ele é chamado para socorrer uma moça, não sei se é a irmã dele, eu não me lembro mais, mas ele sai, no filme mostra ele correndo numa casa, a moça está toda amarrada, esperneando, fazendo uma bagunça, e ele vai perto dela, no ouvido dela, e fala, perdoa, perdoa, perdoa. Uma pessoa que está assistindo o filme, que não é espírita, vai falar, o que esse cara está falando no ouvido dela, perdoa? A mulher está lá, toda agitada, falando coisa desconexa e tudo mais. Ele não estava falando com ela, ele estava falando com o espírito que estava ali com ela. Esse espírito estava revoltado porque numa outra encarnação ela pisou no tomate com ele, alguma coisa aconteceu, e ele está revoltado. Não é muito difícil pensar nisso. Imagine você numa encarnação, você tem sua vida, tudo lindo, maravilhoso, você está muito feliz com a sua vida, entra alguém na sua vida e te prejudica, faz você ficar arrasado, acaba com tudo. Aí você desencarnou, essa criatura também desencarnou, aí você se vê no plano espiritual e descobre que essa criatura está encarnada. E você olha que ela te prejudicou muito, você era uma pessoa muito feliz e ela te prejudicou. E agora? Se você, nós tivermos equilíbrio, praticamos a lei do amor que Jesus nos ensina, a gente perdoa e vamos seguir a nossa vida. Ele está com uma dívida com Deus, comigo não, eu perdoei, eu vou indo embora, vou cuidar da minha vida. Mas pode ser que eu não tenha essa evolução e eu vou lá me vingar dele agora. Pronto, virei um obsessor. Não é muito difícil a gente virar um obsessor, é só não praticar a lei do amor que Jesus nos ensina. Por isso que a reflexão é essa, o obsessor não é o mal na história, não é o ser ruim da história, é toda uma conjuntura complexa que a gente precisa analisar. Essa obsessão simples,
ela pode evoluir. É igual você ter um resfriado, dali virar uma gripe, de uma gripe virar uma pneumonia. A obsessão sim pode virar o que o Kardec chamou de fascinação. Fascinação é uma situação extremamente perigosa, muito perigosa, porque na obsessão simples, há uma perturbaçãozinha, te atrapalha a vida, coisas acontecem ao seu redor que te desagrada, um inconveniente aqui, que essa entidade está tentando te prejudicar, porque você o prejudicou, ou você está tendo um comportamento mental inadequado e está provocando a atração de espíritos na mesma condição. A fascinação, a coisa pega, porque o espírito já começa a atrapalhar a sua forma de pensar. O que é isso? Ele começa a fazer com que você acredite, vou usar um termo bem popular, você passa a acreditar que você é a melhor bolacha do pacote. O mundo está errado, só o obsediado que está correto. Isso acontece muito com o médium. Aquele médium que fala, não, aquele espírito ele só comunica comigo. Desculpa, aquele espírito ele só fala comigo. Não. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, mas tem. A fascinação, ela é um problema de obsessão que cai em cima do pessoal, muito dela cai em cima do pessoal com mediunidade que não vigia, que não se cuida. Então, acaba sendo aquele médium que tem situações extremamente constrangedoras e ele não percebe, para ele acha que está tudo normal. A fascinação, então, é um estágio muito complicado, em que o obsediado é manipulado pelo espírito como você manipula uma criança. Você fala, não, faz assim, se você fizer assim, você vai ganhar aquilo lá, senão você não vai. Sabe, aquele jogo, ele vai fazer isso. E aí temos o ponto mais difícil da perturbação. É quando atinge um patamar que nós chamamos de subjugação. A subjugação, eu posso dizer para vocês o seguinte: existem casos que não tem solução aqui no mundo físico, tá? A subjugação é quando o espírito domina o obsediado de um nível tal que ele mexe no comportamento, mexe no físico, ele faz uma simbiose. E aí, olha, obsessão simples, um tratamento em uma casa espírita, um tratamento com um profissional de saúde junto, dando algum medicamento que venha acalmar a pessoa, dar uma certa tranquilidade, resolve num curto espaço de tempo. A fascinação leva um pouco mais, porque é necessário que o médium acorde e perceba que ele está contribuindo, que ele não é a melhor bolacha do pacote. Aqui, na fascinação, nós temos grandes problemas de vaidade. A vaidade é um elemento muito forte para isso. E é difícil. Eu já perdi alunos em cursos que dá de mediunidade, em você falar isso. Você fala, cuidado com a vaidade, pessoal. Cuidado com essa forma de achar que a gente é a melhor bolacha do pacote. E o aluno abandonar o curso, porque eu até faço uma brincadeira, que eu às vezes falo assim, você acha que você tem mediunidade? Eu acho que eu tenho, azar seu. Você acha que você tem mediunidade? Eu acho que eu não tenho, sorte sua. Porque ter mediunidade é um compromisso muito sério. Isso, às vezes, a pessoa não entende, a brincadeira fica meio zangado com a gente. Mas ter mediunidade é viver em cima de uma linha em que, de um lado, nós temos a fascinação, a obsessão, e do outro lado, nós temos a alegria de uma mediunidade produtiva, né? O último estágio, esse é terrível, que é a subjugação, posso dizer que tem cura, claro que tem, mas não vai ser em 6 meses, 1 ano ou 2, não. Vai levar muitos anos para curar. E há casos que não tem, ameniza, fica bem legal, a pessoa parece que está tranquila, mas a entidade está ali, grudadinha, e ela vai se manifestar sempre que a pessoa desequilibrar, que a pessoa der uma caída, igual certas viroses que a gente tem, como a herpes, por exemplo, né? Você está bem, não tem nada.
É só você ter a sua imunidade cair, ela aparece, né? Da mesma forma a subjugação. Agora, há casos que levam a pessoa à demência, a um problema mental extremamente grave. Eu posso falar porque eu tive problema assim na família, pessoa muito próxima de mim, que era minha mãe. Então, a gente sabe perfeitamente o quanto isso é sério, grave. E eu falei, eu não tenho que falar um dia sobre a obsessão lá no nosso programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. Agora, vou dar alguns sintomas aqui que eu anotei, mas veja, não é porque na tua casa tem esse sintoma que você está com obsessão. É que a soma desses sintomas com outros pode acender a luzinha amarela, dizendo, opa, vamos se preocupar. Experiências espirituais negativas, sabe? Eu vejo vulto, eu vejo isso, eu vejo aquilo outro. É preocupante. Por quê? Se isso não é o desenvolvimento mediúnico, o desenvolvimento mediúnico sadio não tem coisas que venham a assustar o médium. Ele vai fazer um estudo, ele vai fazer tratamento, ele vai estudar, e ele vai ver a mediunidade aflorando de uma forma mais tranquila. Degradação de saúde. Quando a pessoa está com perturbação, pode haver uma degradação da saúde. Pensamentos estranhos e persistentes. Sabe aquele pensamento que não é legal, mas toda hora vem na cabeça aquilo? Pera um pouquinho, tem alguma coisa errada. Não é para ter esse tipo de coisa. Problemas em diversas áreas da vida. Sabe, a sucessão de problemas acontecendo, toda hora, vamos analisar, Pessoal, veja bem, fazer tratamento no centro espírita não tem problema nenhum. Não é uma coisa, mas eu sou um trabalhador da casa, você imagina eu, trabalhador da casa, fazendo tratamento? Qual que é o problema? Eu trabalho numa casa, eu acho que já fiz tratamento umas 3 vezes. E se precisar, faço mais 3, mais 3 e mais 3. Qual o problema? Quer dizer que então, porque eu sou médico, então eu nunca vou ficar doente, eu nunca vou tomar injeção, não vou tomar remédio, porque eu sou médico. Então, eu, sendo trabalhador da doutrina, preciso mais ainda fazer tratamento. Isso é importantíssimo. Então aqui, falta de força de vontade para se livrar dos espíritos. A gente se entrega. Esse é um grande problema. A gente se entrega, eu tenho que vencer, mas está tão difícil, eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo, o álcool, né? É um vício bastante comum, né? Na população, e a pessoa precisa vencer, porque o alcoólatra, ele tem um problema de perturbação espiritual, além de um problema de saúde. Ele tem lá uma disfunção em que leva ele a consumir álcool em exagero, mas ele tem também um problema espiritual. Estão trabalhando. Por isso, já em um outro programa nosso, nós falamos o tratamento espiritual e o tratamento médico, ambos precisam ser feitos. Um não dispensa o outro. Essa história de que eu estou ficando bem, eu vou largar o médico, não. Você vai continuar até o médico te dar alta. E o tratamento espiritual, o mesmo. Você vai fazer, vai passar de novo numa triagem, faz de novo se for necessário. Quando você fala, olha, agora está tudo bem, não precisa mais, ótimo. Só que, aí vamos lembrar as palavras de Jesus que diz, quando ele curou lá o cego, diz, vai, mas não peques para que não te aconteça coisa pior. Pois é, estamos já no final do nosso programa, mas vamos lembrar a profilaxia. Como é que eu vou me prevenir? Prece. Eu anotei aqui, trabalho no bem, trabalho para o próximo, tratamento na casa espírita, tratamento com um profissional de saúde, assistir palestras, ler livros, tudo isso ajuda. Agora, o ponto alto para você se livrar de um problema desse é mudança mental, mudança em suas palavras e mudança nos atos. O nome que se dá isso na doutrina espírita é reforma íntima. A reforma íntima é a maior ferramenta que nós podemos ter. Se você lê o livro Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas, que conta a vida do Divaldo, se você lê o outro livro, eu esqueço agora o nome de uma outra escritora que fez um livro também contando a vida do Divaldo, você vai ver uma passagem que exemplifica isso que nós estamos falando para encerrar. Divaldo tinha tinha um conjunto de espíritos que trabalhava ele na mocidade dele, e ele vivia a sua vida, trabalhava, mas ele sabia, ele tinha aqueles espíritos que estavam perturbando ele, inimigos de outras encarnações.
E um dia, na Mansão do Caminho, agora ainda um lugar pequeno, cheio de dificuldades, não porque hoje é grande e não tem dificuldades, continua tendo, mas é grande, cuida de milhares de crianças, é simplesmente um oásis lá na cidade de Salvador. E aparece uma menina na porta, uma menina de rua, alguém entra, essa menina estava na rua aí, cuida dela. Ele não tinha condições de cuidar dela, porque já estava cheio de crianças e os recursos pequenos, mas ele acolheu e começou a cuidar dessa menina, foi cuidando. E o pessoal percebeu que aquele espírito X, ele se afastou, ele sumiu. Mas cadê? Cadê ele? Até batizaram ele com o nome de Máscara de Ferro, porque ele não se deixava ver o rosto. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Até que um dia ele manifestou numa reunião. E o espírito disse que ele tinha a intenção de acabar com o Divaldo por problemas que eles tiveram em outras encarnações. A revolta do espírito era muito grande. Mas o espírito falou, não vou mais te prejudicar. O que aconteceu, meu irmão? Como feliz que você não vai fazer mais isso? Ele disse, sabe essa menina fulana de tal que vocês admitiram aqui na Mansão do Caminho? Pois é, ela foi minha mãe numa outra encarnação. E ela estava perdida na rua, e encaminharam ela aqui para vocês, e ela está sendo bem cuidada por vocês. A partir de hoje, eu paro, não vou mais prejudicar você. Pronto, acabou a perturbação. Quando você ajuda uma pessoa, não esqueça que essa pessoa tem amigos na espiritualidade. Todo mundo é bem quisto por alguém na espiritualidade. Você ajuda A, B, ou C, ou D, essas pessoas vão ficar agradecidas com você. E os seus amigos na espiritualidade também vão. Isso aí é o trabalho no bem, a reforma íntima. Mudança de pensamento. Não é o fim do mundo. Obsessão é como uma doença que pode ser curada, em alguns casos mais difícil, mas com muita vontade, com muita perseverança, muito amor e muito trabalho em Cristo, nós conseguiremos. Tá bom? Ok, pessoal, até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. Até mais. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.